A loucura não é doença, nem distúrbio, e alguns especialistas não utilizam mais este termo para a psicose. A psicóloga Ana Luísa Moraes Barbosa explica o porquê e fala como pode ser tratada. Antigamente, qualquer pessoa que tinha um comportamento diferente do que a sociedade achava que era, o certo, eles eram chamados de loucos, e muitas vezes eles eram colocados em alguns lugares, como os manicômios, eram isolados da sociedade. Então, hoje a gente não usa mais esse termo. Quais são os sintomas das pessoas psicóticas e o que causa a psicose? Bom, existem vários sintomas, depende muito do caso do paciente, mas alguns são delírios, alucinações, depressão, tendência a suicídio. As pessoas também, algumas dizem que são Deus, ou falam que conversa com Deus, vê demônio. Isso é uma distorção da realidade, Eles têm a noção da realidade, mas muitas vezes essa noção fica confusa, Eles têm uma fantasia e por isso eles têm essas alucinações. Quais os tipos de tratamentos que existem para a pessoa com psicose? A primeira coisa, tem que fazer um diagnóstico, Um diagnóstico é difícil, de ser realizado, precisa ser realizado com bastante cautela e precisa de acompanhamentos com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, depende do caso, Então, às vezes precisa de medicamentos, enfim, várias coisas. Dentre os tratamentos, você é a favor da internação? Bom, a internação é um dos recursos, Porque às vezes a pessoa está em crise, é difícil da família conter a crise, Porque alguns podem, apresentar agressividade, mas não são agressivos. Pode ser que em um momento de crise, eles apresentem um pouco essa agressividade. Então, em alguns momentos é necessário a internação, mas pensando que é um tratamento, que tem que ser a curto prazo. Que eles não devem ficar lá internados, eles têm que conviver com a família, com a sociedade, mas que em alguns momentos, sim, é necessário, até por conta da medicação, que tem que ser, muitas vezes, intravenosos, que facilita e ajuda o paciente também. E tem alguns pacientes que não têm uma família para cuidar, Por exemplo, alguém que tem algum distúrbio e precisa ficar com a senhora idosa ou com o senhor idoso, E aí eles não conseguem dar o medicamento na hora certa. Enfim, e aí nesses casos, a internação é realmente necessária. Segundo a psicóloga, o mundo contemporâneo não favorece para que as pessoas venham a ter a psicose. É uma formação psíquica, E isso depende, de vários fatores, como hereditariedade, como é que essa pessoa vive, Então, o mundo contemporâneo não favorece. Pode ser que agora a gente tenha tratado melhor, e tenha dado mais atenção a isso, Algumas doenças são, sim, causadas, estão maiores hoje em dia, mas são muitas doenças ligadas à imagem, Então, bulimia, anorexia, obesidade, É um pouco diferente disso que a gente está falando. Casos de tragédias como os de Realengo, Isabela Nardoni, Doverlândia e Eloá não são considerados de psicose, e sim de outra área da psicologia. Esses casos que você citou aí envolvem pessoas que têm perversão, que são perversos, E a perversão é completamente diferente dos psicóticos, Os perversos, sim, eles têm eles não sabem lidar com sentimentos, eles não têm os sentimentos, Então, para eles, os sentimentos das outras pessoas não existem, o que é completamente diferente dos psicóticos, E, pelo contrário, os psicóticos têm muita sensibilidade, E isso muitas vezes é confundido, Já os perversos, não, eles fazem as maldades com as pessoas gostando, Eles têm a intenção de fazer. Já os psicóticos, não, eles não agridem, Eles não têm a intenção de machucar outras pessoas. Na psicose, então, a pessoa perde ou diminui de forma importante o contato com a realidade. As principais características de quem a possui são as alterações de pensamento, delírios, de percepção, alucinações auditivas e visuais, afetivas, ansiedade exagerada, embotamento afetivo, etc., e manias.
Como o termo loucura não está mais sendo usado por alguns especialistas, é importante que a psicose não seja tratada como doença ou distúrbio. E as pessoas que têm alguma pessoa com sintomas da psicose em casa, que as tratem com respeito e cuidados devidos. TV Rio Verde, de olho na notícia.